capítulo 1, versículos 4 a 7. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Senhor nosso Deus, glorioso, Deus gracioso, Deus bondoso, agradecemos muito essa oportunidade de pregar a Tua gloriosa palavra, pois ela ilumina, ela salva, ela santifica, ela regenera, ela liberta, porque a Tua verdade liberta. Nós agradecemos e rogamos Tuas bênçãos ao Espírito Santo, para que ele haja eficazmente no coração dos ouvintes e no meu coração também. Nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos anteriormente que o motivo pelo qual Paulo se dirigiu à igreja em forma de adoração, louvor e ações de graças foi os 3 gerúndios, mencionando-vos no versículo 2 e recordando-nos no versículo 3. E hoje o 3º gerúndio consideraremos, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Esse versículo diz respeito à evidência da eleição, a manifestação certa da eleição soberana de Deus, decretada antes da fundação do mundo. Nós vimos que a igreja tinha uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Esta tríade de virtudes cristãs é atribuída aos eleitos que, no tempo determinado por Deus, é regenerado e começa na santificação a manifestar a tríade de virtudes. A doutrina da eleição deve ser motivo de gratidão e não de murmúrio e maledicência. Paulo vai dizer mais claramente depois sobre ela. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, para a salvação, santificação no Espírito e fé na verdade. Efésios 1, 4 e 5 diz: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para ele para adoção de filhos. Observem a salvação na eleição. Observe como Deus elege para a salvação. 2 Timóteo 2, 9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Observe que Paulo diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, antes dos tempos eternos. Paulo, ao dizer, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, muito embora haja eleição de Deus para ministério, sim, não devemos supor que Paulo esteja se referindo aos ministérios nesse versículo, e sim à evidência da salvação, fruto da eleição. Deus elege um povo como elegeu Israel, elege os oficiais para a sua igreja, naturalmente, obviamente, mas também elege para a salvação. No versículo 5, primeira parte, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Essa conjunção coordenativa explicativa, por quê, explica a eleição e a forma como os tessalonicenses foram chamados. As pessoas confiaram na mensagem que receberam e nos mensageiros que proferiram a palavra, que pregaram a palavra. A maneira que receberam foi uma prova da evidência da eleição, pois houve a operação do Espírito Santo. A palavra de Deus e o Espírito Santo são inseparáveis, elas estão intimamente ligadas. O Espírito Santo não fala além da palavra. A palavra sem o Espírito Santo é morta, a letra é morta. E isso foi um grande grito de guerra dos reformadores quando eles bradaram no passado, sola Scriptura, quer dizer, somente as Escrituras. Elas são perfeita, completa e única. Quando Paulo diz que o Evangelho não chegou apenas em palavra, mas no poder do Espírito Santo, porque a pregação de Paulo foi operada eficazmente pelo Espírito Santo. O Evangelho não chegou em Tessalônica com representação teatral, com cantatas, corais, com trios, mas com a pregação do Evangelho.
1 Coríntios 2:2 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a fé de vocês se apoiasse não na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, continuou ele. A expressão no versículo 5, em poder no Espírito Santo, poder no grego aqui é dinamis. A palavra deriva de dinamite, do Espírito. O poder do Espírito é o mesmo que a dinamite do Espírito, que foi suficiente para demolir todos os ídolos deles. A dinamite física apenas destrói, mas a dinamite do Espírito não é apenas destrutiva, mas construtiva em um processo de santificação para servir ao Deus vivo e verdadeiro, conforme veremos no versículo 9, se Deus assim permitir. No final do versículo 5, diz: assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo chama atenção para a conduta santa dos tessalonicenses. Naquele tempo, os filósofos perambulavam pelo mundo defendendo os seus próprios interesses, cada um exercendo a sua profissão, mas Paulo, Silas e Timóteo trabalhavam para a glória de Deus, por amor às pessoas, para que pudessem ser salvas, e não pediam dinheiro para não escandalizar, embora tivesse o direito de exigir da igreja a manutenção, conforme veremos no capítulo 2, versículo 7. Observe que desde antigamente, desde os tempos de Paulo, as pessoas sugeriam que eles faziam isso por causa de dinheiro, até hoje. Quantas vezes, não, os crentes querem dinheiro, as igrejas querem dinheiro, pedem dinheiro. E esse problema é antigo. E Paulo continua no versículo 6, o seu argumento. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. A igreja recebeu a palavra no poder do Espírito Santo com alegria, imitando-os em meio de muita tribulação e perseguições. A palavra grega para imitadores, com efeito vos tornastes imitadores nossos, mimetes, que deriva da palavra mímica, no grego, mimetes, mímica, que tem a ideia de acompanhar as palavras por meio das gesticulações. Seus gestos de sofredores e perseguidos eram iguais ao de Paulo. Eles viviam o que falavam, eram imitadores no sofrimento de Paulo e nas perseguições. Capítulo 2, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecesses da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Da mesma forma que os judeus convertidos foram perseguidos pelos seus patrícios, a igreja dos Tessalonicenses também estava sofrendo perseguições dos seus próprios patrícios idólatras. Apesar das tribulações e perseguições terríveis, eles se alegravam. Vejam só, se alegrar com as tribulações. Não é fácil. Só o eleito regenerado decide sinceramente seguir a Jesus, e isso a todo custo. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por isso Paulo reconhecia a eleição deles, reconhecia a operosidade da fé deles, a abnegação do amor, a firmeza da esperança. Os tessalonicenses receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e seus gestos de sofredores e perseguidos eram iguais ao de Paulo. Finalmente, no versículo 7, diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Passaram a ser modelos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Essa é a cadeia do Evangelho. Cristo é o modelo de Paulo, que é o modelo da igreja de Tessalônica, e a igreja se torna modelo para outros. Que dinamite do Espírito, queridos ouvintes, capaz de alastrar seu poder por toda parte. Eles apenas não aceitaram a palavra, mas se tornaram modelos padrão do Evangelho a ser seguido por outros, não apenas em Tessalônica, mas em toda a província delas, e extrapolou seus limites, alcançando a Macedônia e a Caia, e mais ainda, como veremos na próxima exposição, se Deus quiser, se tornaram modelos por toda parte. Nós veremos como isso foi possível. Mas apenas para concluir, quero dizer aos ouvintes, em primeiro lugar, a importância da pregação do Evangelho. Ela é a palavra de Deus, um enorme número de vezes, sempre chegaremos a essa conclusão.
O evangelho não chegou na igreja de Tessalônica apenas com palavra, mas sobretudo com poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, só o Espírito Santo pode tornar eficaz a pregação do evangelho. Podemos fazer o nosso melhor, usar métodos e uma infinidade de operações, mas só o Espírito Santo opera no coração do eleito. O evangelho não foi apresentado por teatros, com danças e gestos, dramatizações, cantatas, corais, etc. Não, o evangelho foi pregado naquele lugar e os tessalonicenses se tornaram modelos, não só na Macedônia e na Acaia, mas em toda a parte. Portanto, só o Espírito Santo pode tornar eficaz a pregação do evangelho. Em terceiro lugar, nós temos a possibilidade real do crente desfrutar da alegria nessa vida, mesmo em meio às tribulações. A capacidade de olharmos para o amor de Deus e entendermos pelo Espírito Santo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz: tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Que bênção desfrutar desse poder da alegria quando as coisas vão mal. Que bênção desfrutar dessa alegria em meio ao sofrimento e privações. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Portanto, temos essa possibilidade verdadeira de desfrutar da alegria na adversidade. Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, temos essa terceira lição, a possibilidade real, verdadeira mesmo, do crente desfrutar da alegria nessa vida, mesmo em meio às vicissitudes da vida. Finalmente, em quarto lugar, diz respeito à evidência da eleição. Muitos acham que por serem eleitos podem viver como quer, mas se pensam em viver no pecado, então nunca foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. O resultado que se espera de um eleito de Deus é a santificação. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. O comportamento deve e precisa ser verificado na nossa vida como resultado ou evidência da eleição. Vida transformada em modelo para outros. O plano eterno de Deus em Cristo Jesus é esse: declarar o seu eleito justo, adotá-lo por filho, imediatamente santificá-lo nessa vida para finalmente glorificá-lo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Charles Haddon Spurgeon disse: se os eleitos de Deus pudessem viver como quer, então nunca mais eles pecariam. Essa é a grande verdade. Só os eleitos serão santos e evidenciarão a eleição pelo comportamento. Que o Senhor nos abençoe. Amém.